Existem 2,3 milhões de blocos de pedra nessa estrutura. O menor pesa 2 toneladas. O maior, perto de 80 toneladas. Eles foram cortados, transportados e encaixados com uma precisão que, em alguns pontos, não deixa nenhuma folha de papel passar entre um bloco e outro. Tudo isso foi feito há mais de 4.500 anos. Numa época em que, segundo o que nos ensinaram, os humanos usavam ferramentas de cobre e cordas de fibra vegetal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que reproduzir a Grande Pirâmide de Gizé hoje, com toda a tecnologia moderna, com guindastes de 1.000 toneladas, com computadores e engenheiros do MIT, quanto tempo você acha que levaria? Os especialistas estimam, pelo menos 20 anos, talvez mais. Os egípcios supostamente fizeram isso em 20 a 23 anos. Sem maquinário pesado, sem aço, sem GPS para alinhar a estrutura ao norte verdadeiro com um desvio de apenas 0,05 grau. Uma precisão que a maioria dos edifícios modernos não consegue igualar. Então aqui está a pergunta que esse vídeo vai responder. O que exatamente nos esconderam sobre como as pirâmides foram construídas? E atenção, a resposta não é o que os céticos imaginam, nem o que os entusiastas de teorias da conspiração propõem. A resposta é muito mais interessante e muito mais perturbadora, porque o que foi escondido não está nos arquivos secretos de nenhum governo. Está enterrado no deserto, em papiros que ninguém divulgou direito, em dados matemáticos que estão à vista de todos, mas que ninguém explica nos documentários de história. Vamos começar do começo. A versão oficial é conhecida. Você provavelmente aprendeu alguma versão disso na escola. Por volta de 2560 a.C., o faraó Kelps, ou Khufu em egípcio, ordenou a construção de uma pirâmide que serviria como seu túmulo. Dezenas de milhares de trabalhadores foram convocados. Eles cortaram blocos de calcário das pedreiras próximas, usaram rampas de areia e madeira para içar os blocos, e ao longo de 2 décadas, erigiram a maior estrutura que o mundo antigo jamais viu. É uma história bonita, coerente, razoável, e está incompleta de uma forma que beira a desonestidade intelectual. Não porque seja falsa, partes dela são bem documentadas, mas porque omite sistematicamente as partes que não cabem na narrativa. As anomalias, as contradições matemáticas, as descobertas arqueológicas que viram o modelo de ponta cabeça. Vamos aos fatos que raramente aparecem nos livros didáticos. Fato ignorado 1. A precisão é matematicamente absurda. A base da Grande Pirâmide é um quadrado quase perfeito, com um desvio de apenas 2,1 centímetros entre o lado mais longo e o mais curto. 2,1 centímetros, em uma estrutura de 230 metros de lado. Mas isso não é o mais impressionante. A pirâmide está orientada aos 4 pontos cardeais, com um desvio de menos de 1/15 de grau. Para fazer isso hoje, você precisaria de instrumentos de precisão baseados em GPS ou em medições astronômicas sofisticadas. Mas aqui está o que ninguém explica. Como você orienta uma estrutura com essa precisão no meio do deserto? Sem pontos de referência fixos, sem tecnologia de medição moderna. Os egipciologistas têm teorias. Algumas são engenhosas, mas nenhuma foi definitivamente comprovada como capaz de produzir esse nível de precisão de forma consistente. Fato ignorado 2. A pirâmide como mapa. O matemático britânico John Taylor notou em 1859 algo que foi ridicularizado por décadas e que hoje é matematicamente verificável. Se você dividir o perímetro da base da Grande Pirâmide pela altura e multiplicar por 2, você obtém um valor extremamente próximo de π, 3,14159. Isso não deveria ser possível numa construção de 4.500 anos. Π é um conceito matemático que os gregos formularam formalmente
cerca de 2.000 anos depois da construção da pirâmide. A mais, a proporção entre a altura e a metade da base é 1,618. O número de ouro, a razão áurea, a proporção que aparece nas conchas de Nautilus, nas galáxias espirais, na proporção do corpo humano. Acidente? Talvez. Mas quando um acidente se repete em múltiplas dimensões da mesma estrutura, ele começa a não parecer mais um acidente. Fato ignorado 3. O problema das ferramentas. A versão oficial diz que os egípcios usavam ferramentas de cobre. Mas aqui está o problema. Cobre é um metal mole, macio o suficiente para ser dobrado com as mãos. E o granito do interior da pirâmide, usado nas câmaras e nas vigas, é uma das pedras mais duras que existem. 90 na escala de Mohs. Cobre marca cerca de 3. Como você corta granito com uma ferramenta de cobre? Experimento simples. Tente riscar um bloco de granito com uma moeda. Não vai funcionar. E, no entanto, as câmaras internas da Grande Pirâmide mostram cortes em granito de precisão cirúrgica. Curvas perfeitas, superfícies planas, ângulos exatos, que engenheiros modernos afirmam que seriam difíceis de replicar até com ferramentas de aço diamantado de hoje. Essa questão fica suspensa no ar, educadamente ignorada pela egiptologia mainstream. Não estou dizendo que a ciência oficial está errada. Estou dizendo que ela tem buracos enormes, e que esses buracos raramente são discutidos honestamente em público. Vamos a eles. Pergunta 1. Como eles moveram os blocos maiores? Os blocos de calcário padrão pesam 2,5 toneladas. Mas há blocos de granito nas câmaras internas que pesam entre 25 e 80 toneladas. Eles foram trazidos de Assuã, a 900 quilômetros de distância do local de construção. A teoria das rampas de areia funciona para os blocos menores. Mas uma rampa capaz de elevar um bloco de 80 toneladas ao topo da pirâmide teria que ter quilômetros de comprimento e usaria mais material do que a própria pirâmide. Não há vestígio arqueológico de nenhuma rampa nessa escala. O engenheiro francês Jean-Pierre Houdin propôs em 2007 uma teoria de rampas internas em espiral que é mais plausível. Nunca foi confirmada arqueologicamente. É elegante, é inteligente, mas continua sendo uma hipótese. Ninguém sabe com certeza como os blocos maiores foram posicionados. Pergunta 2. Como eles fizeram a ventilação funcionar? A pirâmide tem um sistema de dutos de ventilação que percorrem dezenas de metros através da pedra maciça, em ângulos específicos, conectando as câmaras internas ao exterior. O interessante: esses dutos não apontam para qualquer direção aleatória. Eles apontam para estrelas específicas. Tuban, a estrela polar da época. Órion, Sirius. Se isso era apenas ventilação, por que a astronomia? E se era apenas simbólico astronômico, por que funciona perfeitamente como ventilação também? A resposta honesta dos egipciologistas é: não sabemos com certeza. Pergunta 3. Por que a Câmara do Rei está vazia? Aqui está algo que quase nunca é discutido abertamente. A Grande Pirâmide foi construída supostamente como túmulo de Quéops. Mas o sarcófago, no interior da Câmara do Rei, estava vazio quando foi encontrado pelos árabes no século IX. Sem tampa, sem múmia, sem objetos funerários, sem a menor evidência de que alguém jamais foi enterrado ali. Em nenhum outro túmulo egípcio da história, dos faraós menores aos grandes, encontrou-se uma câmara tão elaborada e completamente vazia. Os egipciologistas têm explicação. Saqueadores roubaram tudo. Mas, e isso é crucial, as câmaras superiores da pirâmide foram encontradas com seus selos de granito intactos. Se saqueadores entraram,
Como passaram por blocos de granito de 2 metros de espessura sem deixar evidências de remoção? A pergunta fica sem resposta satisfatória. Pergunta 4. Por que não há hieróglifos dentro da Grande Pirâmide? Todos os outros monumentos egípcios importantes, templos, tumbas, obeliscos, estão cobertos de hieróglifos. Inscrições religiosas, textos funerários, celebrações do faraó. A Grande Pirâmide? Praticamente sem hieróglifos. A única inscrição encontrada foi numa câmara de alívio descoberta no século XIX pelo explorador britânico Howard Vyse. E há décadas de debate sobre se essa inscrição foi forjada pelo próprio Vyse para validar sua escavação. Se a pirâmide era o maior monumento a um faraó na história do Egito, por que não há uma única linha celebrando Quéops em seu interior? Agora chegamos ao núcleo do que esse vídeo quer te mostrar. Não são teorias da conspiração, não são alienígenas, são descobertas científicas reais, publicadas em revistas acadêmicas, realizadas por equipes de arqueólogos e físicos de prestígio mundial, e que receberam uma cobertura absurdamente pequena para sua importância. Descoberta 1. O Diário de Merer, o papiro que mudou tudo. Em 2013, arqueólogos trabalhando no porto de Wadi al-Jarf, no Mar Vermelho, encontraram algo extraordinário. O papiro mais antigo já descoberto no Egito, com mais de 4.500 anos. E ele era o diário de trabalho de um supervisor chamado Merer. Merer era responsável por uma equipe de 40 trabalhadores que transportavam blocos de calcário das pedreiras de Tura, a 14 quilômetros de Gizé, para o canteiro de obras da pirâmide. O diário detalha, dia a dia, o trabalho de transporte pela água usando canais e o Nilo. Isso confirmou algo crucial. Os egípcios usavam uma rede hidráulica sofisticada para transportar os blocos. Mas a descoberta trouxe algo ainda mais perturbador. O papiro menciona o próprio Quéops e seu vizir Ankh-Hef supervisionando as obras. Ele descreve uma operação logística de uma escala que antes desse documento, muitos acadêmicos achavam impossível para a época. O diário ficou relativamente pouco divulgado nos meios populares por anos. Não por conspiração, mas porque desafia tantos pressupostos que é mais fácil ignorar do que integrar ao modelo existente. Descoberta 2. A câmara oculta revelada por muons. Em 2017, uma equipe internacional de físicos utilizou uma técnica chamada tomografia de muons, a mesma tecnologia usada para escanear o interior de vulcões e detectar materiais nucleares, para escanear o interior da Grande Pirâmide. O que encontraram foi publicado na revista Nature, e foi, nos meios acadêmicos, uma bomba. Uma câmara desconhecida, 30 metros de comprimento, localizada acima da Grande Galeria, completamente oculta, sem entrada conhecida, sem passagem identificada. Ela foi chamada de Big Void, o Grande Vazio. Ninguém sabe o que há lá dentro. Ninguém sabe para que serve. Até hoje, nenhuma escavação foi autorizada pelas autoridades egípcias. A câmara existe, os dados físicos são inequívocos, mas seu conteúdo e propósito são completamente desconhecidos. Pense nisso. A estrutura mais estudada da história da humanidade ainda esconde segredos literais dentro de si mesma. Descoberta 3. A teoria hidráulica e o platô de Gizé. O geólogo francês Jean-Pierre Houdin e o arquiteto Bob Brier, da Universidade de Long Island, propuseram, com base em dados de modelagem computacional, que os egípcios usaram um sistema de rampas internas em espiral para elevar os blocos na fase final da construção. Mas há uma teoria mais radical, proposta pelo engenheiro e arquiteto francês Pierre Crozat e outros, baseada em evidências geológicas recentes. O platô de Gizé, análises geológicas mostram, era cercado por canais
e possivelmente um lago artificial na época da construção. A erosão visível na esfinge, documentada pelo geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, sugere exposição à chuva intensa por longos períodos, o que contradiz o clima árido que o Egito tem tido nos últimos 4.000 anos. Se o platô tinha acesso mais amplo à água, os egípcios poderiam ter usado sistemas hidráulicos de levantamento, câmaras de água, comportas, flutuação controlada, para elevar os blocos muito mais facilmente do que qualquer rampa permitiria. É uma teoria, mas está baseada em evidências físicas sólidas, e explicaria as anomalias que a teoria das rampas não consegue resolver. Pausa. Descoberta 4. O concreto geopolimérico. Em 1979, o químico francês Joseph Davidovich propôs algo que foi amplamente ridicularizado na época. Os blocos da pirâmide não foram esculpidos, foram moldados. Sua teoria: os egípcios não cortaram blocos de calcário das pedreiras e os transportaram. Eles dissolveram o calcário em água, adicionaram minerais específicos e criaram uma forma de concreto que era despejada em formas de madeira diretamente no local da construção. Durante décadas, a teoria foi ignorada pela egiptologia tradicional. Então, em 2006, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Illinois analisaram amostras dos blocos da pirâmide com microscopia eletrônica. Encontraram algo que não deveria estar no calcário natural: sílica amorfa, um componente presente em materiais sintéticos, não em calcário natural. Em 2023, um estudo publicado na revista Science Advances confirmou: análises químicas de blocos da pirâmide mostram traços consistentes com processamento químico, não com calcário natural simplesmente cortado. A egiptologia oficial ainda resiste a aceitar a teoria plenamente. Mas a evidência química está lá, revisada por pares, publicada em revistas científicas de alto impacto. Seus blocos eram moldados no local. O problema do transporte de 2,5 toneladas se dissolve completamente. E a precisão do encaixe se torna trivialmente explicável. Por décadas, a imagem popular era de escravos, milhares deles, açoitados, forçados, trabalhando até a morte sob o sol do Egito. Essa imagem, amplamente difundida pelo cinema e pela cultura popular, foi derrubada pela arqueologia. E o que está em seu lugar é, de certa forma, muito mais impressionante. Em 1990, um arqueólogo americano, chamado Mark Lehner, descobriu, ao sul do platô de Gizé, o que só pode ser descrito como uma cidade inteira. Padarias industriais, com capacidade para alimentar centenas de pessoas por dia. Cervejarias, instalações para a criação de gado, dormitórios coletivos, hospitais, com evidências de cirurgias que tiveram sobrevivência do paciente, incluindo amputações e trepanações. Oficinas de artesanato. Era a cidade dos construtores da pirâmide. E era organizada com uma sofisticação administrativa impressionante. Documentos descobertos desde então revelam um sistema de trabalho rotativo chamado pelos egipciologistas de corvée, um serviço cívico obrigatório similar ao que muitas culturas antigas usavam. Os trabalhadores vinham de todas as províncias do Egito. Ficavam por períodos de 3 a 4 meses. Eram pagos em alimento, cerveja, vestuário e outros bens. Tinham um sistema de saúde. Quando morriam, e alguns morriam, o trabalho era fisicamente brutal. Eram enterrados com honras nas proximidades do platô, um privilégio enorme na cultura egípcia. Os esqueletos encontrados no cemitério dos construtores mostram desgaste físico intenso, hérnias de disco, articulações danificadas, fraturas curadas, mas também mostram cuidado médico. Há evidências de procedimentos médicos sofisticados que salvaram vidas. Esses não eram escravos, eram trabalhadores especializados, orgulhosos de seu trabalho. Alguns chegavam voluntariamente,
atraídos pela oportunidade de trabalhar no projeto mais grandioso de seu tempo. Mas havia outra camada, acima dos trabalhadores braçais. Os papiros de Merer revelam uma hierarquia técnica sofisticada. Havia engenheiros, responsáveis pela precisão dos cortes. Havia matemáticos calculando proporções. Havia astrônomos, determinando orientações. Havia logísticos, coordenando o fluxo de materiais. O que foi construído em Gizé não foi apenas uma pirâmide. Foi o produto de uma civilização de engenharia que estava, naquele momento, operando no limite absoluto do que o conhecimento humano da época poderia produzir. E talvez além. Até aqui, falamos sobre o como. Agora precisamos falar sobre o porquê. E aqui entramos em território onde a ciência estabelecida se mistura com interpretações mais abertas. E onde é importante ser honesto sobre o que é fato, o que é teoria fundamentada e o que é especulação. A explicação oficial, que a pirâmide era um túmulo, nunca fechou completamente. Não porque seja improvável. Tumbas monumentais fazem sentido cultural completo no Egito Antigo. A crença na vida após a morte era central. O faraó era considerado divino. Mas os detalhes técnicos da pirâmide vão muito além do necessário para uma tumba, mesmo para um faraó. A precisão astronômica, a engenharia matemática interna, os dutos apontando para estrelas específicas, a câmara oculta, ainda não explorada, a ausência de decoração funerária. Cada um desses elementos, isoladamente, pode ser explicado. Juntos, eles sugerem uma função adicional, ou mesmo primária, que vai além do simples sepultamento. Uma linha de pesquisa que tem ganhado a atenção de engenheiros acústicos nos últimos anos. A pirâmide pode ter sido projetada como uma câmara de ressonância acústica. Medições modernas mostram que a Câmara do Rei, com suas proporções específicas de granito, tem propriedades acústicas incomuns. A frequência de ressonância natural da câmara coincide com frequências que afetam o estado de consciência humano. Isso é especulativo, mas é verificável instrumentalmente, e vários estudos independentes chegaram a resultados similares. Alguns engenheiros, em particular o pesquisador independente Christopher Dunn, ex-engenheiro aeroespacial, em seu livro de 1998, The Giza Power Plant, propõe que a pirâmide foi projetada como uma usina de energia, não elétrica no sentido moderno, mas uma máquina de amplificação de energia vibracional, utilizando a água subterrânea do platô, a pressão hidráulica e as propriedades acústicas da estrutura. A teoria é considerada altamente especulativa pela maioria dos acadêmicos. Mas Dunn é engenheiro de manufatura com décadas de experiência em usinagem de precisão. E sua análise técnica das câmaras e dutos identificou correspondências com componentes de máquinas que os egipciologistas, por formação, não estão equipados para avaliar. É o tipo de teoria que, se errada, é errada de forma interessante. E se estiver certa em alguma medida, muda tudo. O que podemos dizer com razoável confiança, separando fato de especulação? Os egípcios estavam obsessivamente interessados em geometria sagrada, em ciclos astronômicos e na relação entre a estrutura física e o cosmos. Isso está documentado em centenas de outros monumentos. A pirâmide não é apenas uma estrutura de pedra. É uma equação em 3 dimensões, uma manifestação física de uma cosmologia complexa que ainda compreendemos apenas parcialmente. E talvez o que foi escondido não seja um segredo deliberado de ninguém. Talvez seja simplesmente que nossa estrutura mental moderna não tem as categorias certas para entender o que os egípcios estavam fazendo. Há uma premissa que orienta toda a história oficial da humanidade. Uma premissa tão onipresente que raramente é questionada. O progresso é linear. O passado era mais simples que o presente. Roma foi maior que a Grécia. A Grécia foi maior que o Egito. E antes do Egito,
eram tribos primitivas. As pirâmides complicam esse modelo de uma forma que o establishment acadêmico nunca resolveu completamente. Porque se os egípcios, de 4.500 anos atrás, conseguiram produzir algo que desafia nossa engenharia moderna em vários aspectos, então nossa premissa de progresso linear pode estar profundamente errada. Não no sentido de que eles tinham smartphones, mas no sentido de que formas de conhecimento podem existir que não são cumulativas da forma que imaginamos. Que uma civilização pode desenvolver capacidades extraordinárias em determinadas áreas e depois perdê-las completamente. O mundo antes de Gizé, antes de 2560 a.C., é em grande parte um mistério arqueológico. Sabemos relativamente pouco sobre o que existia ali. E toda vez que escavamos mais fundo, literalmente, encontramos evidências de que o passado humano era mais complexo e mais antigo do que nosso modelo padrão comporta. Göbekli Tepe, na Turquia, um templo monumental de 12.000 anos atrás, construído por caçadores-coletores, supostamente sem agricultura e sem civilização organizada. Descoberto em 1994. Ainda não explicado satisfatoriamente. As linhas de Nazca, os moais de Rapa Nui, os megalitos de Pumapunku na Bolívia, com encaixes de pedra de precisão milimétrica. O padrão se repete. Evidência de capacidade técnica extraordinária em períodos que não deveriam tê-la. A alternativa confortável é dizer: eram mais espertos do que pensamos. E isso é verdade, mas pode não ser suficiente. Então, o que foi escondido sobre a construção das pirâmides? Não um segredo único, não uma conspiração de museu, guardando documentos proibidos. O que foi escondido é uma coleção de anomalias, descobertas e perguntas sem resposta que ficam nos rodapés dos artigos acadêmicos, nos apêndices das teses, nos debates que raramente chegam aos documentários populares ou aos livros didáticos. Papiros que mostram uma logística impressionante e que levaram anos para ser traduzidos e publicados amplamente. Câmaras ocultas, detectadas por física de partículas e nunca abertas. Análises químicas que sugerem um processo construtivo radicalmente diferente do imaginado e ignoradas pela maioria dos especialistas. E no fundo de tudo, uma pergunta que nenhum especialista consegue responder com total honestidade: como exatamente eles fizeram isso? Não sabemos. E a beleza disso, se você está disposto a encarar, é que deixa em aberto a possibilidade mais vertiginosa de todas: que a humanidade já foi, em algum momento, capaz de algo que ainda não compreendemos completamente. E que talvez, ao estudar o que eles fizeram, possamos aprender algo sobre o que ainda somos capazes de fazer. Se esse vídeo te fez questionar o que você aprendeu sobre o passado, compartilha com alguém que também gosta de pensar fora da caixa. Deixa nos comentários qual das descobertas te surpreendeu mais: o Diário de Merer, a câmara oculta, o concreto geopolimérico.